O Gerson oficialmente não é mais jogador do Flamengo e a imprensa argentina noticiando que o Flamengo tem interesse em um atacante do River Plate, e a gente vai trazer mais informações sobre o Wesley, e tem também novo treinador do Sub-20. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vou começar falando do novo treinador do Sub-20 do Flamengo, uma informação publicada primeiro pelo perfil Flabase junto com o Flazoeiro, que nós confirmamos. O novo técnico do Sub-20 não é estrangeiro dessa vez. Tem nome e sobrenome Bruno Pivetti, isso mesmo. Para quem não conhece o Bruno Pivetti, ele tem 41 anos, estava no Operário Ferroviário em 2025, no time profissional deles, fez 33 jogos e conquistou 12 vitórias. Ele também tem passagem pelo CRB, pelo Náutico, Água Santa, Náutico novamente, Guarani, Chapecoense, Tombense, Goiás, Vila Nova, CSA, Tombense, Vitória, e ele começou a carreira dele como auxiliar técnico justamente no Osasco Audax, aí passou pelo Atlético Paranaense como auxiliar, enfim. Embora tenha apenas 41 anos, o Bruno Pivetti é bem rodado aí na carreira de treinador e chega agora para assumir o Sub-20 do Flamengo. Ele foi escolhido depois de muitas entrevistas que o departamento de futebol do Flamengo fez com alguns profissionais e ele foi escolhido. A ver como será o trabalho dele, se apresenta já no domingo para iniciar o trabalho. Quem não se apresenta nunca mais ao Flamengo, quer dizer, nunca mais é forte, mas enquanto o BAP for presidente, eu cravo, Gerson não retorna ao Flamengo. Ele não vai se apresentar porque hoje saiu a rescisão de contrato dele lá no BID, no Boletim Informativo Diário. O que eu achei mais feio ainda foi sair a rescisão antes do anúncio até mesmo do próprio jogador do Zenit, e aí minutos depois o Flamengo emitiu uma nota oficial de 2 parágrafos, uma nota bem curta. Preste atenção nessa nota, tá? Porque ela diz muita coisa entre linhas aí. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira, 4/7, após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor de 25 milhões de euros foi depositado pelo Zenit São Petersburgo da Rússia. O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, no qual conquistou diversos títulos, honrou o manto rubro-negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira. Bom, foi apenas isso que o Flamengo fez em suas redes sociais. Aí logo depois soltou uma arte ali, obrigado, Gerson, só, mas em outros casos, se tratando de um jogador da magnitude do Gerson na história do Flamengo, a gente sabe que a despedida seria totalmente diferente. Vídeo, obrigado, Gerson. Da outra vez que o Gerson saiu, foi vendido, a gente lembra como foi, choro de funcionário, Gerson no CT Ninho do Urubu. Dessa vez não teve nada, absolutamente nada, e essa nota fria, repito, como a Rússia, por quê? Para mim, a nota deixa a entender, vamos lá, em alguns trechos, após pedido de demissão e rescisão unilateral. Gente, o Flamengo, para mim, dá a entender que vai à justiça buscar o valor que acha que tem direito por conta dessa quebra de contrato, entre aspas. Por quê? Na renovação de contrato, na visão do Flamengo, ficou combinado que a parte que quebrasse o contrato, que rompesse, pagasse a multa rescisória, deveria também pagar o valor referente a direito de imagem até o fim do novo vínculo, que é até 2030. E eu informei isso aqui para vocês. O Flamengo entende que pode receber até 50 milhões de reais em relação a isso. E vai à justiça cobrar do Gerson, pelo que eu entendi da nota, esse valor. Então, é uma despedida bem fria e por isso que eu falo para vocês, isso é informação, não é achismo. Com o BAP de presidente, o Gerson não volta ao Flamengo. E por que eu estou falando isso? Porque não é nenhum absurdo imaginar que daqui a um ano o Gerson se arrependa ou queira voltar ao futebol brasileiro, porque ele nunca cumpriu contrato com nenhum clube. Quando eu falo cumprir contrato, é ficar até o fim. Nunca. Repara aí. Pode buscar na carreira. Ele nunca fica até o fim do contrato com algum clube. Ou renova e fica. Nunca, nunca. Se daqui a um ano o pai dele, seu Marcão, que também é empresário dele, der uma entrevista, Gerson quer voltar ao Flamengo, quer voltar ao Brasil e a prioridade é o Flamengo, esquece. Com BAP de presidente, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Inclusive, repito o que eu já falei em outros lugares e até mesmo aqui no canal Vene Casagrande. Não julgo a saída dele. Ele é um profissional tal como eu sou,
como você aí do outro lado recebeu uma proposta de trabalho melhor na visão dele, aceitou e vai embora. O meu questionamento e a minha crítica é como isso foi feito. Gerenciaram muito mal a saída dele. O seu Marcão, pai empresário dele, antes da renovação que aconteceu 2 meses atrás, utilizou até do próprio podcast para questionar o salário e dizer que o jogador estava com o salário defasado. Reclamou. Agora, na saída, ele não deu um pi, ficou em silêncio. Por quê? O silêncio, às vezes, responde muita coisa. Então, pessoal, eu acho que poderiam ter gerenciado melhor. Se ele fosse mais franco, mais sincero, nada disso teria acontecido. A verdade, num primeiro momento, ia doer e muita gente ia ficar chateado com a verdade no primeiro momento. Agora, a verdade é sempre o melhor caminho, porque depois a torcida ia abraçar a causa. Agora, ele está em silêncio, não falou nada, não falou absolutamente nada. Gerenciaram muito mal a saída. Posso negar? É informação ao vivo aqui. Então, sobre Gerson, tá aí a informação para vocês. Inclusive, a mensagem que eu recebi agora tem a ver com o próximo assunto aqui do nosso roteiro. A imprensa argentina noticiando que o Flamengo tem interesse em Facundo Colidio, atacante do River Plate, de 25 anos, tá? Tem passagem, cria do Boca Juniors, tem passagem pela Internazionale da Itália, passou também pelo futebol belga, depois retornou ao futebol argentino para jogar no Tigre da Argentina, e aí tá desde 2023 no River Plate, e a imprensa argentina noticiando que o Flamengo quer pagar multa rescisória de 30 milhões de dólares e levar esse jogador. Galera, acabei de receber informação aqui da pessoa do Flamengo e de maneira oficial. O Flamengo não tem interesse nesse jogador, não negocia a contratação desse jogador, não procede. E posso ser sincero, ainda bem, pagar 30 milhões de dólares por esse jogador que eu acho, beleza, pode ser bom jogador, ponto. Vale 30 milhões de dólares? Na minha visão, não vale. Ainda bem que não procede. Então fica aí a informação ao vivo para vocês dessa situação. Respeito quem noticiou diferente, quem tem outra informação, mas eu confio muito nessa pessoa do Flamengo. Inclusive, o Facundo Colidio jogou 3 jogos no Mundial de Clubes, tá? Ficou 233 minutos e marcou 1 gol. Na Libertadores, 6 jogos, 411 minutos, 2 gols marcados e 1 assistência. Esse ano, em 26 jogos, 7 gols e 1 assistência. Então fica aí os números desse jogador argentino. Eu dei minha opinião sobre isso, quero saber qual é a opinião de vocês em relação a esse atleta. Lembrando, a minha informação é que não procede a negociação e que o Flamengo não tem interesse. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Wesley. A Roma insiste na contratação de Wesley. Inclusive, confirmei a informação do Fabrício Romano, que o Gasperini, que é o técnico da Roma, é apaixonado pelo futebol do Wesley, mas o valor que ofereceram ainda está muito distante do que o Flamengo quer receber. O valor oferecido foi 18 milhões de euros, o Flamengo quer 30, então está muito distante. Eu falei em outros vídeos e vou repetir aqui, acho pouco provável o Flamengo conseguir 30 milhões de euros em Wesley. 25? Talvez. E aí você bota 25 mais metas para chegar a 30, talvez, mas 30 sim, fixo. Acho pouco provável que o Flamengo receba alguma proposta. A ver, mas a Roma de fato não desistiu, continua conversando, e no Flamengo me falaram que o interesse mais firme, mais forte foi da Roma. Não no ponto de vista proposta, até porque a maior proposta foi do Zenit, justamente que está levando o Gerson, de 20 milhões de euros, segundo o Flamengo. Oficial, tá? Documento, papel timbrado, foi a do Zenit, 20 milhões de euros. No caso da Roma, não teve nem papel ainda. Foi um aceno, inclusive através dos empresários. Pagamos isso aqui. Vocês topam? Não, a gente quer 30. Mas a Roma continua insistindo, o Flamengo continua tendo informação que a Roma quer esse jogador a pedido do seu treinador. Vamos ver que o Flamengo faça o melhor possível caso venda de fato o jogador. Galera, é o seguinte, vamos para as informações. Vamos lá, antes de mais nada, uma informação que eu trouxe aí nas últimas horas, nas outras redes sociais. Lembra do Thiago Mendes, aquele que cavou para jogar no Flamengo? No fim das contas não conseguiu, foi contratado pelo Vasco. O jogador estava livre após não renovar o contrato com Al Rayyan do Catar. Ele jogou lá por 2 temporadas após sair do Lyon, 33 anos, e agora fecha com o Vasco da Gama um contrato válido por 2 anos e meio. Então, trazendo essa curiosidade, porque ainda bem, menos um nome para ser especulado no Flamengo, porque a todo momento é especulado esse nome no Flamengo. Na época, a esposa dele fazia postagens praticamente pedindo, implorando para o jogador atuar no Flamengo, e no fim das contas ele vai para o Vasco da Gama
a partir do meio dessa temporada. Outra atualização, galera, que eu acabei de receber aqui, perguntei sobre técnico do Sub-20. O Flamengo está sem técnico do Sub-20 após o Nuno Campos pedir para sair, depois de 3 meses no Flamengo, pediu para sair, alegando problemas pessoais, foi até para um clube da Europa, mas o Flamengo está selecionando novos candidatos, digamos assim, entrevistando candidatos como se fosse um RH, para saber quem se encaixa no perfil, não só no Sub-20, mas um perfil que possa trabalhar de maneira conjunta com o elenco profissional, no caso Felipe Luiz e também José Boto. Lembrando que o Sub-20 responde ao José Boto, é o José Boto que está comandando como se fosse time profissional. As outras categorias de base tem o Carlos Noval que está gerenciando isso tudo. Então, uma atualização aí para vocês. Outra atualização sobre a renovação de Varela. Perguntei aqui, a pessoa disse assim, o empresário vem ao Brasil no dia 17 para assinar o contrato. Então, atualização, a gente está no dia 3, dia 4, estou gravando esse vídeo dia 3, vai ser publicado no dia 4, então, cerca aí de 10 dias, a gente vai ter novidades em relação à renovação de contrato de Varela, lembrando que teve reunião com o empresário dele lá nos Estados Unidos, no dia que o Flamengo jogou contra o Chelsea, até porque é o mesmo empresário do Enzo Fernandes, também atleta do Chelsea, alinharam tudo e agora vão assinar essa renovação de contrato. E por falar em Copa do Mundo de Clubes, galera, a FIFA divulgou aí os times da Copa do Mundo de Clubes mais buscados no Google durante a competição. Vamos lá, no mundo, Real Madrid, primeiro, PSG, Flamengo em terceiro, Inter Miami em quarto e Palmeiras em quinto. No Brasil, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, PSG, Chelsea, Bayern de Munique, Real Madrid e Inter Miami. E nos Estados Unidos, que é o país que está sediando a competição, Inter Miami em primeiro, PSG em segundo, Chelsea em terceiro, Bayern de Munique em quarto, Manchester City em quinto, Inter de Milão em sexto, Pachuca em sétimo e Atlético de Madrid em oitavo, Palmeiras aparece em nono ali. Então fica aí essa curiosidade para vocês. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Flamengo, vocês já sabem, muito próximo de Jorge Carrascal e também surgiu aí nas últimas horas a notícia de que Ezequiel Barco também está na mira do Flamengo. O Flamengo negocia salários com o jogador. Lembrando que esse jogador pertence ao Spartak de Moscou, tem 26 anos atualmente, argentino, tá? E ele, vocês vão se recordar muito bem, que esse meio atacante jogou no River Plate e foi algoz do Flamengo na final da Sul-Americana em 2017, atuando pelo Independente, fazendo um gol de pênalti no Maracanã que resultou no vice do Flamengo. Lembrando que esse pênalti, na minha opinião, não foi pênalti, tinha que ter VAR na época, foi feito pelo Pulgar, eu tô com Pulgar na cabeça, né? Foi feito pelo Cuejar, que hoje nem tá mais no Flamengo. Eu lembro como se fosse hoje desse dia, mas enfim, 2017 fica para trás. A informação que eu tenho não procede, o Flamengo não negocia salário com esse jogador, não tenta a contratação desse atleta, embora seja um atleta muito bem avaliado por todos do Flamengo, mas o Flamengo não está negociando com esse jogador de 26 anos. O Flamengo negocia com Jorge Carrascal e nós temos novidades sobre essa situação. A última atualização que a gente trouxe nos últimos vídeos o Flamengo estava negociando forma de pagamento com o Dinamo de Moscou. Chegou ok no valor, 10 milhões de euros mais de 2 milhões de bonificação, beleza. Negociava a forma de pagamento. O Flamengo chegou a um acordo na forma de pagamento, dando mais uma casinha para poder fechar essa operação. Vene, como será a forma de pagamento? Calma, o Vene responde, em 3 parcelas, como o Flamengo havia sugerido. Mas agora o Dinamo de Moscou, que é da Rússia, está pedindo garantias bancárias ao Flamengo. Está pedindo garantia bancária. Mas Vene, por que isso está acontecendo? E eu perguntei a pessoa por conta de embargos. Foi o que a pessoa me respondeu, não deu muitos detalhes. Lembrando que é um clube da Rússia, a gente sabe muito bem como é que está a situação no país, por conta de toda essa situação envolvendo o extracampo, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o Flamengo já tem ok do jogador, que inclusive está extremamente ansioso para jogar no Flamengo, esperando apenas o ok para viajar ao Rio de Janeiro. O Flamengo tem ok do Dinamo de Moscou no valor, o Flamengo tem ok do Dinamo de Moscou na forma de pagamento e agora está aí apresentando, correndo atrás para apresentar as garantias bancárias pedidas pelo time russo para poder fechar essa contratação tão importante nessa janela de transferência, tendo em vista que o Flamengo não vai ter o Pulgar. Agora sim vou falar do Pulgar. Durante 3 meses, que será o tempo de recuperação dele pós-cirurgia no pé direito. Não tem mais o Gerson, que inclusive está indo para a Rússia para jogar no Zenit. Então é uma posição carente, digamos assim, e o Jorge Carrascal poderia chegar para fazer essa função do Gerson. Qual função? O Gerson fazia várias. Era, de fato, literalmente,
um coringa no time do técnico Felipe Luiz. Mas, no entendimento do departamento de futebol e da comissão técnica, o Carrascal pode suprir essa saída do Gerson nesse primeiro momento e dar tranquilidade à diretoria para buscar mais reforços futuramente. Lembrando que o Flamengo não pode reclamar de dinheiro, tá? E com 160 milhões de reais na conta, à vista, pagos pelo Zenit, ainda tem valor do Alcaraz, da venda do Alcaraz, tem valor da Copa do Mundo de Clubes, 150 milhões de reais. O Flamengo, em relação a dinheiro, se antes era um problema o fluxo de caixa, agora não é mais. Não tem mais desculpas para fazer contratações, digamos, erradas. É óbvio, nenhuma contratação você vai ter certeza que dará certo, mas tem contratação que a chance é muito maior. Vou dar um exemplo. O Juninho, na ocasião, eu considerei uma boa aposta. Jogador que chegou, posição de atacante, custando barato, tendo visto que hoje estamos falando de um mercado extremamente inflacionado, muito inflacionado. Então, ele chegou custando barato, 30 milhões de reais, pagos em várias parcelas. Só que não deu certo. Tanto não deu certo que o jogador está muito próximo de ir para a Arábia Saudita. Tem 2 propostas. Informação que a gente trouxe em primeira mão, inclusive. O Flamengo até topa fazer, o jogador também quer ir. Então, assim, não deu certo. O Juninho foi uma boa aposta na ocasião. Defendi a ideia, mas beleza, não dá mais para a gente contratar Juninhos, né? Tem que ser contratação que, teoricamente, tenha chance e muita chance de dar certo. O Carrascal tem chance de dar certo? Eu acho que tem chance. É bom jogador de seleção colombiana. A minha dúvida é como será a adaptação dele ao futebol brasileiro. Isso requer cuidados. O Pulgar, no primeiro momento, demorou a se adaptar. Vários outros demoraram a se adaptar. Depois que se adaptaram, deram certo, né? Então, assim, é ter paciência. Não quer dizer que o jogador custa alto, vai chegar e vai dar conta do recado no primeiro momento. Claro, a torcida é por essa. E a chance é boa, porque estamos falando de um time que é bem treinado, um time já ajeitado. Então, é muito mais fácil o jogador se adaptar também a essa equipe. Mas, a ver, tendo novidades, espero que o próximo vídeo seja para falar. Pode comemorar, nação, Carrascal é do Mengão. Espero que seja isso. O Flamengo começa a dar sinais claros de que vem forte nesta janela de transferências, e um dos alvos da diretoria rubro-negra é o atacante Facundo Colidio, do River Plate. Aos 25 anos, o argentino tem perfil jovem, rodagem internacional e atua como centroavante, embora também possa cair pela esquerda, uma versatilidade que chama atenção justamente no momento em que o clube vive incerteza sobre a continuidade de Pedro. O interesse em Colidio surge enquanto os bastidores do Ninho do Urubu estão pegando fogo, com camisa 9 cada vez mais escanteado por Felipe Luiz e alvo de rumores de negociação. José Botto, diretor de futebol do Flamengo, já deixou claro que busca um novo nome para liderar o ataque. E o argentino, que passou pelas categorias de base da Inter de Milão e pertence ao River até dezembro, aparece como uma das apostas da gestão. A situação contratual de Colidio é um ponto que o Flamengo acompanha com lupa. O vínculo com o River vai até o fim de 2025, mas a diretoria do clube argentino tenta uma renovação longa, até 2031, atendendo a um pedido direto do técnico Marcelo Gallardo. O jogador já declarou publicamente que quer seguir no River, mas as conversas se arrastam, e o rubro-negro vê aí uma janela de oportunidade. Apesar da multa rescisória atual girar em torno de 30 milhões de euros, nos bastidores a diretoria acredita que um acerto pode ser feito por um valor mais razoável, principalmente se o jogador demonstrar interesse em defender as cores do Flamengo. Em campo, os números mostram consistência. São 25 jogos na temporada, com 7 gols e 1 assistência. E o mais importante, Colidio costuma ser titular, mesmo dividindo o protagonismo com Borja. A chegada de um novo centroavante é tratada como prioridade no Ninho do Urubu. O próprio José Botto, em recente entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport, chegou a citar o nome de Vlahovic, da Juventus, como um jogador que gostaria de contratar, evidenciando que o clube pensa grande. Ainda que Vlahovic esteja fora do alcance financeiro, a menção revela o perfil de atacante desejado: jovem, forte fisicamente, técnico e com presença diária na área. Facundo Colidio se encaixa bem nesse molde e, mais do que isso, pode representar uma mudança de ciclo no comando de ataque rubro-negro. Afinal, a crise com Pedro não dá sinais de que será resolvida rapidamente. E mesmo com a nota oficial garantindo que o jogador segue nos planos do clube, nos bastidores há quem já trate a possível saída como questão de tempo. O movimento por Colidio também reforça o discurso interno de que o Flamengo será agressivo nesta janela. A venda de Gerson para o Zenit por 160 milhões de reais e os ganhos financeiros com a participação na Copa do Mundo de Clubes, mesmo com a eliminação precoce, encheram os cofres da Gávea. E a diretoria quer aproveitar o momento para montar um elenco ainda mais competitivo para a reta final da temporada. A ideia é trazer, além de um centroavante, um meia capaz de revezar com Arrascaeta e um atacante de lado, com drible e velocidade. Nessa linha, Carrascal, do Dinamo Moscou,
é outro nome que está sendo negociado e pode pintar no Rio de Janeiro. Juninho, Danilo e Jorginho já chegaram no primeiro semestre, mas agora a ideia é investir mais pesado, mirando reforços de impacto. O histórico de Colidio também pesa a favor. Revelado nas divisões de base do Boca Juniors, o atacante logo despertou o interesse da Inter de Milão, onde passou pelas categorias inferiores, mas não chegou a atuar na equipe principal. Ainda teve passagem pelo futebol belga antes de retornar à Argentina, onde brilhou pelo Tigre. Foi ali que despertou o interesse tanto do Boca quanto do River, e mesmo com passado chinese, acabou optando por vestir a camisa do maior rival. No River, ganhou espaço, virou titular e caiu nas graças da torcida. O Flamengo sabe que tirar Colidio de lá não será simples, mas acredita que o projeto esportivo, a força do elenco e a vitrine internacional do clube podem ser fatores decisivos para convencer o jogador. O argentino, ao que tudo indica, está no radar certo, na hora certa. E se chegar, pode ser o novo protagonista da camisa 9.